dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Como eu falei no vídeo anterior, eu pensei a gente trabalhar agora, né, uma sequência desse conteúdo que a gente estava vendo de Primeira República do Brasil, a questão dos conflitos, né, que vão surgir nesse período, tá? São vários conflitos sociais que surgem em diversas regiões do nosso país, tá? E é muito interessante que esses conflitos eles ocorrem mais ou menos na mesma época, tá? São conflitos, cada um tem sua característica específica, e vai ser muito interessante para a gente perceber o quanto as pessoas são influenciáveis, né, pela questão do governo, pela questão de outras pessoas, né, pela questão social também, tá? Então, essa crise social, pessoal, ela vai surgir primeiramente pela questão da miséria, tá? Muitas regiões do nosso país foram esquecidas, né, se tornaram invisíveis aos olhos do governo, onde a gente não tinha mais, né, as pessoas não tinham nem mais o que comer, né? Por exemplo, o pessoal do sertão, do Nordeste, né, era a diferença de renda, da concentração da renda nas mãos das pessoas era exorbitante, né? Existiam pessoas muito ricas, como os coronéis, donos das terras, e pessoas muito pobres, miseráveis, que não tinham o que comer e comiam cactos, né, na seca do Nordeste. Então, essa diferença da concentração de renda na mão das pessoas fez com que as pessoas se revoltassem e criassem esses movimentos sociais que ficaram conhecidos, né, e são estudados até hoje, tá? O primeiro deles, pessoal, é um dos mais interessantes que eu acredito, assim, para a história brasileira, né? Ele é um movimento que trouxe muito orgulho para o pessoal do Nordeste, né? Teve um filme brasileiro que retratou essa história. Também foi um período muito triste, porque a gente teve uma perda muito grande de pessoas, né? As pessoas acabaram morrendo num conflito com o governo, então foi um massacre, né? Até o nome do filme é Canudos, né? E mostra muito essa questão do massacre que foi feito pela Polícia Imperial, pela Polícia Republicana, desculpa, né? Então ele é um dos movimentos que marcaram a história brasileira. São 5 movimentos que a gente vai estudar, que estão disponíveis no livro de vocês, tá? O primeiro vai ser o movimento da Guerra de Canudos, depois o cangaço, contestado, a revolta da chibata e a revolta da vacina, tá? Em sequência a esse vídeo, vocês vão fazer uma atividade, uma tabela que eu vou colocar na aula, né? Na aula de número 12, nossa 12ª aula de isolamento, né? Aula programada. Vou colocar essa tabela, vocês vão preencher essa tabela, tá? Com as informações que tem no livro ali. Claro que no PDF eu vou colocar todas as páginas que vocês podem pesquisar. Vou colocar o link desse vídeo, né? Posso disponibilizar outros links com outras pessoas falando sobre, né, essas revoltas do Brasil e também da história, né? Obviamente vocês já devem conhecer, porque vocês têm um costume muito, né, de estudar por videoaula. Mas também isso não me custa nada, eu posso dividir com vocês os que eu conheço, os que eu acho interessantes, né? Assim como vocês também podem me enviar, né? Prof, eu conheço tal pessoa, tal vídeo, achei legal. Então, tô aceitando dicas, né? O diálogo tá aberto, certo? Então, Canudos, pessoal, revolta que vai acontecer, uma revolta popular que vai acontecer contra especificamente o movimento do coronelismo. A Guerra de Canudos, ela não surgiu das pessoas querendo lutar contra o governo. A Guerra de Canudos vai ser o seguinte: vai existir uma pessoa chamada Antônio Conselheiro, que ele vai criar uma comunidade autossuficiente. O que é essa comunidade autossuficiente? Uma comunidade que vive do que ela produz, tá? Então é uma comunidade que não precisa de fatores externos, não precisa da política brasileira, não precisa da economia brasileira. Ela vai plantar, vai colher e vai se alimentar daquilo ali. Ela vai viver com o que ela produz, certo? Só que essa economia autossuficiente, essa pequena comunidade autossuficiente, ela tomou uma proporção tão grande, né, que a gente tinha uma população, chegou nos auges ali de Canudos, que a gente tinha 20 mil habitantes, né? Imagina 20 mil habitantes, sei lá, Pejuçara tem 6 mil, né? Sei lá, 3 Pejuçara, tá? 3 cidades de Pejuçara, né, com 20 mil habitantes. Então, é uma comunidade grande, tá? É uma comunidade que ela se tornou, ela chamou a atenção, né? Ela, brilhou os olhos do governo republicano. Por quê? Porque ela tomou uma proporção tão grande em pouco tempo. E isso faz com que o quê? Com que as pessoas acabem não desacreditando, mas não obedecendo, né, a política republicana, não querendo fazer parte do Brasil, digamos assim. E até o medo talvez fosse de que essa comunidade de Canudos crescesse tanto a ponto de querer se separar do Brasil, tá? A Igreja Católica e os coronéis, governo republicano,
também, pessoal, vão começar a abrir o olho para essa questão, porque eles estão perdendo espaço no Nordeste e essa comunidade está tomando uma proporção muito grande. Antônio Conselheiro, além de ser o governador, digamos assim, a pessoa que comandava Canudos, ele também era tido pelas pessoas como uma pessoa enviada por Deus, tá? Ele era um líder messiânico, tá? É esse termo que a gente utiliza na história. Por que messiânico? Porque a palavra provém de Messias, né? Messias na Bíblia, né, sagrada, no Antigo Testamento, é quem? É a pessoa que vem salvar o mundo, pessoa que vem salvar, né, as outras pessoas, digamos assim. Tá? Então, tá na Bíblia, né, que Messias, então, é essa pessoa iluminada que vem salvar a terra, a população. E o Antônio Conselheiro era tido como um líder messiânico, ele era tido como um Messias para aquela comunidade, porque as pessoas estavam na miséria, elas não tinham o que comer, elas não tinham onde morar, e com o Antônio Conselheiro criando essa comunidade autossuficiente, fez com que o quê? Que as pessoas tivessem, pelo menos, dignidade de viver em um local onde tivessem alimento, lugar para dormir, né, e pudessem criar seus filhos, enfim, formar suas famílias. Então, isso para a Igreja Católica e para os coronéis foi péssimo. E, obviamente, como é que se reprime uma comunidade, né? A gente vai falar, vai conversar, vai dialogar? Não, óbvio que não, né? Os coronéis vão fazer o quê? Vão juntar toda a galera que eles têm, dinheiro que eles têm para comprar armamento e vão partir para a guerra. Então, por isso que eu falo Guerra de Canudos, tá? Porque foi um conflito muito forte. Essa comunidade ela era cercada por bambu, né? Que existia lá. Então, eles fizeram cerquinhos. Então, por isso que ficou conhecido com a localidade de Canudos. Então, essa comunidade era cercada. Ela acabou sendo invadida pela polícia dos coronéis, a polícia dos coronéis não, pelos capangas dos coronéis e pela polícia, né, enviada, o exército enviado pelo governo republicano, acabaram dizimando a população que morava em Canudos, certo? Então, Canudos, ele é uma comunidade autossuficiente que surge no Brasil, vai acabar sendo exterminada, vão acabar com essa comunidade através da morte das pessoas, tá? Existe um filme de 1994, um filme brasileiro muito interessante, fica a dica para vocês assistirem, um filme bem legal que fala sobre essa história de Canudos. A gente vai ter o cangaço, que o cangaço não vai ser uma guerra, não vai ser um conflito em si, mas é um movimento que vai durar muitos anos no sertão e vai ter como principal personagem, digamos assim, né, Lampião e Maria Bonita, tá? Lampião e Maria Bonita existem vários museus lá no Nordeste que falam sobre a história deles, sobre a vida deles, enfim, para muitas pessoas eles são os heróis, né? É o Robin Hood, digamos assim, né, do sertão. Por quê? Porque o Lampião, Maria Bonita e todos os seus capangas que viviam nesse movimento, eles acabavam roubando dos ricos e davam aos pobres. Eles roubavam dos coronéis, as fazendas dos coronéis, e distribuíam entre os pobres. Roubavam comida, roubavam água e distribuíam entre os pobres. Então, por muita gente, eles eram heróis, tá? Para muita gente, eles eram tidos como heróis. Para outros, governo, igreja, né, coronéis, eles eram bandidos, tá? Então fica aí, né, o questionamento, vocês vão descobrir, né, qual é o lado bom, qual é o lado ruim, eles também eram assassinos, né? Existem vários estudos, né, de história que falam que eles eram estupradores, que eles eram extremamente violentos, que eles não só roubavam dos ricos para dar para os pobres, mas toda a história tem dois lados, né, pessoal? Então, não sou eu que vou julgar e não sou eu que vou dizer qual é a parte certa. Vocês vão ter que interpretar e talvez, né, decidir qual o lado que vocês preferem, qual é a versão da história que vocês mais se identificam mais, certo? Então, cangaço é um movimento que surgiu no sertão, onde as pessoas, né, roubavam dos coronéis, dos ricos e davam para os pobres, certo? Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado é o seguinte: o governo republicano vai ceder uma terra, um território, né, brasileiro para construir uma ferrovia, tá? No meio do Brasil. Só que esse território brasileiro eles vão dar para uma empresa norte-americana, tá? Uma empresa dos Estados Unidos vai vir aqui, vai pegar esse pedaço de terra para construir em cima. Só que, óbvio, eles não vão construir no amor, né, pessoal? Eles vão construir porque eles vão querer lucrar em algum momento. E aí o pessoal do Paraná e Santa Catarina vai começar a questionar, o pessoal que é dono de terra lá, vai começar a questionar quais são as intenções dessa indústria norte-americana entrando aqui no nosso país. Quais são, né, por que estão dando terras para empresas que são dos Estados Unidos e não para nós criarmos empresas aqui, enfim. Então se cria esse conflito entre os fazendeiros, né, a pessoal da elite, digamos assim, de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, e contra o governo republicano, né? Vai existir um conflito armado, o pessoal, né, o pessoal que é dos fazendeiros
vai ser massacrado, vai acabar perdendo e não vão ter êxito nesse embate, digamos assim, com o governo republicano, certo? Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ela é muito interessante porque ela vai nos levar a repensar aquela questão que eu falei para vocês no outro vídeo da escravidão, da reinserção desses escravos na sociedade, tá? Eles vão ser alforriados, eles vão estar livres, eles vão poder ir e vir, só que eles não vão ter emprego. E aí muitos deles vão acabar arrumando empregos, né, assim, mais populares, né? Vão começar a trabalhar na rua, vão começar a ser engraxates, vão começar a ser pessoal que trabalha com a coleta de lixo, vão começar a trabalhar. Muitos deles vão ter postos no exército, né? Muitos homens jovens vão ter postos no exército, assim como na marinha. E aí vai ter essa revolta da Chibata. O que acontece? Existiam muitas pessoas que tentavam mostrar para a sociedade que o preconceito ainda era muito forte, que o preconceito ainda era muito grande com os negros alforriados e que eles sofriam muito com isso, né? Principalmente na marinha. Né? João Cândido, que é a pessoa, digamos assim, o líder da revolta da Chibata, é a pessoa que vai se mover contra, né, os governadores republicanos, e ele vai demonstrar, né, num certo momento em que ele vai bombardear, digamos assim, a cidade de Rio de Janeiro, se não parassem, então, os castigos que eram feitos contra os marinheiros negros, tá? Claro que todos os outros marinheiros também poderiam sofrer e tal, mas a prerrogativa é de que somente os negros sofriam castigos físicos, chibatadas, né? Várias chibatadas, que é um castigo muito comum que ocorreu no período da escravatura aqui no Brasil, né? Então tudo que acontecia era resolvido com a chibata, né? As mulheres eram chibatadas, as crianças levavam chibatadas, né? Então essa prática ela acabou persistindo. A escravidão acabou, mas ela acabou perseguindo os escravos, tá? Então João Cândido, na revolta da Chibata, ele acaba então denunciando esses maus tratos, esses castigos físicos com chibatadas aos escravos, né, desculpa, aos marinheiros negros que provavelmente eram alforriados, tá? Ex-escravos. O governo então promete acatar, né, nesse momento onde ele promete que vai bombardear Rio de Janeiro. O governo entra num acordo e diz, não, então a gente vai decretar uma lei que vai acabar com esses castigos, enfim, e então você retorna, né, e aí a gente se acerta. Só que o que acontece? Quando acaba a revolta, a polícia já tá preparada para fuzilar todos os marinheiros negros que se rebelaram, tá? Então essa revolta da Chibata, ela acaba com a morte sob fuzilamento, né, de João Cândido e todas as pessoas que acabaram se levantando a favor dele, certo? Revolta da vacina. A revolta da vacina é uma das revoltas mais interessantes que eu acredito, né? Interessantes no sentido de que da questão, né, que a gente tá vendo muito hoje, a questão do fake news, da boataria, dos boatos, das fofocas, né? Fofoca não é uma coisa que é nova, né? Esse fake news também não é uma coisa que é muito nova. A gente já viu, já tem vários casos de fake news, só que nessa época, né, na minha época mais nova, por exemplo, de colégio, não era chamado de fake news, é que nem o bullying, né? O bullying, ele sempre existiu, mas depois de um tempo ele foi sendo estudado e se criou um termo, né, para a questão da criação de apelidos, para a questão da perseguição dos colegas e assim por diante. Então, a fake news também, ela sempre existiu. E na revolta da vacina, o interessante é de que as pessoas, quando eu falei para vocês no outro vídeo dos ex-escravos se concentrarem, né, nas margens da sociedade, irem para os morros, criarem as primeiras favelas, vai existir um momento onde vai ficar a população vai ficar muito concentrada, tá? O espaço vai ser pequeno para tanta gente. E isso vai acabar acarretando o quê? Juntar animais, né? Vai ter a questão da sujeira, vai ter a questão do ser humano, né? Tem a questão fisiológica, né? Urina, fezes, enfim, não existia um modelo sanitário ainda no Rio de Janeiro, então vai ter várias doenças sendo propagadas nesses locais. E aí, então, Oswaldo Cruz, que era um governador, uma pessoa que participava do governo no setor da saúde, ele vai, então, criar uma política de vacinação compulsória, ou seja, todo mundo tem que ser vacinado. Só que como explicar que as pessoas têm que tomar uma vacina, né? Geralmente aqueles ex-escravos que estão lá no morro, que não falam português, que não entendem a nossa língua, que eles têm que tomar uma vacina, tá? O que aconteceu?
Alguém tomou a vacina, teve uma reação, acabou morrendo, não sei, mas alguém tomou a vacina, doeu, não gostou e começou a espalhar para essas pessoas que a vacinação obrigatória que o governo estava fazendo era para assassinar, para injetar algum vírus, para injetar alguma dose letal nessas pessoas para que elas acabassem morrendo. Isso acabou se tornando, pessoal, uma guerra, tá? A revolta da vacina acabou, era só para ser o quê? Para vacinar as pessoas para evitar que elas pegassem a febre tifoide, né? Pegassem o tifo, que era uma doença muito comum da época. E acabou fazendo com que se tornasse um conflito entre né, ex-escravos, os alforriados, contra a política, né, sanitarista de Oswaldo Cruz. Então, essa questão do que? Uma fofoca acabou gerando um baita de um conflito numa coisa que era para ser bem simples, né? Que hoje em dia, né, a gente já vê que a vacinação ela é obrigatória para as crianças, principalmente, né? Ela é obrigatória. Então, uma questão simples acabou gerando toda uma revolta, tá? Então foram essas cinco revoltas que eu quero que vocês estudem, né? Que vocês façam esse quadro. Eu vou explicar bem certinho para vocês agora no PDF lá os passos do que eu quero que vocês façam. Claro, vocês podem fazer em forma de tópico, em forma de texto ou em forma de tabela. Eu falo tabela, pessoal, porque eu gosto de trabalhar com a tabela, porque geralmente eu faço ela impressa ou faço ela numa folha de ofício e escrevo as suas características, tá? Então fica a critério de vocês achar o que vai ser melhor pro trabalho, pro estudo de vocês, enfim. Certo? Vou explicar bem certinho, depois coloco as páginas que estão disponíveis, né, o conteúdo, para que vocês derem uma olhada e analisem. Claro que só esse vídeo não vai bastar, vocês vão precisar ler o livro, mas eu sei que vocês estão com tempo de sobra e podem fazer isso, certo? Um beijo, fiquem em casa, se cuidem, tô morrendo de saudade de vocês.